Olá, turma de desporto da UALG. Eu sou a Sara Santos, da Yoga Fusion. Vou ser a vossa narradora para este pequeno contributo do yoga para a análise postural. Queria começar por vos apresentar a Yoga Fusion. Somos uma associação de yoga recente, em Faro. Não temos fins lucrativos e o nosso objetivo é fundir diferentes estilos e perspectivas de forma a fazer chegar a todos o maior conhecimento sobre esta prática que é o yoga e o estilo de vida associado, que é saudável, ecológico e sem crueldade. Temos como serviços disponíveis aulas de yoga, eventos, formações, retiros e venda de material referente à prática e ao estilo de vida. Vou começar por apresentar-me. Sou fisioterapeuta desde o ano 2013 e mestre em fisioterapia desportiva desde 2014. Em 2015 tirei o meu primeiro curso de yoga. Em 2017 tirei o meu curso de CCP para dar formação. Tirei os cursos de Hatha, Yin e Vinyasa Yoga e sou fundadora e vice-presidente da Associação Yoga Fusion. Vou-vos também apresentar a minha colega Nani. Ela é instrutora de yoga desde 2005, de Swastika Yoga, yoga em dupla e meditação com taças tibetanas e tirou o CCP dela em 2018. É a presidente da Associação Yoga Fusion. Neste módulo vamos falar do yoga na saúde e bem-estar, vamos falar de algumas bases de anatomofisiologia, pontos-chave de controle corporal e a sua anatomia, principalmente coluna e articulações do ombro, anca, joelho e tornozelo. Vamos falar de análise postural, mobilidade, hipermobilidade, hipomobilidade e instabilidade articular. Vamos também falar de técnicas da prática de yoga na saúde e bem-estar e vão poder ver um pequeno clipe de como criar uma sequência de yoga para melhorar a postura do vosso cliente. Começamos então pela grande questão que se coloca, que será o que é o yoga. Numa perspectiva de saúde, é a prática que liga o corpo, a mente e a respiração através do uso de posturas físicas ou asanas, exercícios respiratórios ou pranayama e meditação ou dhyana para melhorar a saúde em geral. O yoga foi desenvolvido há milhares de anos como uma prática originalmente mais espiritual e hoje em dia é usado no Ocidente como exercício físico ou ferramenta de redução de stress. Hoje em dia, em muitos pontos da Índia e no Nepal, são vistas ainda cerimónias espirituais com a prática de yoga mais original. Para o Ocidente, um dos pioneiros foi o Sr. Krishnamacharya, que trouxe a parte mais física, mais ginástica, influenciada pela ocupação inglesa da Índia, pela ginástica. E hoje em dia temos também um dos promotores atuais do asana, Dylan Werner. Ele pratica mais do que asana, claro, mas o que toda a gente vê, o que toda a gente tem acesso nas redes sociais é efetivamente esta prática que é muito física. Em termos dos benefícios de saúde, porque é que alguém vai procurar um profissional que seja capaz de dar uma aula de yoga para melhorar o seu nível de fitness em geral, para melhorar a postura e flexibilidade, baixar a pressão arterial, baixar o ritmo cardíaco, relaxar um bocadinho mais, melhorar a autoconfiança, reduzir stress, melhorar coordenação, concentração, dormir melhor, fazer uma digestão melhor, ou porque o médico já prescreveu aulas de yoga para resolver a sua condição clínica, que pode ser ansiedade, pode ser lombalgia, pode ser depressão. Dentro do que nós conhecemos e chamamos yoga geral, existem várias linhas, vários estilos e existem alguns que são mais focados na parte física. Então vou-vos explicar alguns dos mais comuns que podem encontrar em ginásio ou em estúdio. Temos a Ashtanga, ou Power Yoga, que é um exercício mais intenso e nestas aulas passamos rapidamente de asana em asana, ou seja, as posturas físicas vão sendo rápidas e vamos respirando em conjunto com o movimento. Temos Bikram ou Hot Yoga, é uma série fixa de 26 asanas numa sala aquecida a 35 ou 38 graus, com o objetivo de aquecer e alongar a musculatura, os ligamentos e os tendões e purificar o corpo através do suor. Temos Hatha Yoga, que por vezes é o termo geral para yoga e é a prática que é mais comum no Ocidente, inclui respiração e asanas.
Temos Yin Yoga, ou Yoga Integral, como é chamada às vezes. É uma aula mais gentil, tem o asana suave e prolongado e pode focar mais nos exercícios respiratórios, no mantra e na meditação. Temos o Iyengar Yoga, em que todo o foco é no alinhamento preciso do corpo, na manutenção do asana por períodos de tempo mais longos. Temos Kundalini Yoga, com ênfase nos efeitos da respiração nas posturas, e o objetivo é libertar energia da parte inferior do corpo para a parte superior do corpo. E temos também Swastika Yoga, a aula de intensidade e permanência moderadas, que é dividida em 8 partes ou angas, com a intenção de preparar o corpo e a mente para a meditação. Agora que já sabem que não existe só um tipo de yoga, vamos dar uma revisão geral nas bases de anatomofisiologia. Vamos distinguir músculo de tendão e de ligamentos. Temos o músculo a vermelho na nossa imagem, é o que dá estrutura ao corpo e permite movimento ao contrair e puxar o segmento corporal para determinado local. Relembro que o músculo apenas puxa e vai estar ligado ao osso por um tendão, a parte mais branca na imagem. O tendão é então o que liga o músculo ao osso. Ainda a branco também na imagem temos ligamento e a função do ligamento é ligar osso com osso. Então, músculo, estrutura do corpo, tendão liga músculo com osso e ligamento liga osso com osso. Vamos também relembrar a estrutura de uma articulação sinovial. Temos 2 ossos, eles estão revestidos de cartilagem articular e também da cápsula articular. Dentro da cápsula tem líquido sinovial, daí o nome articulação sinovial. Queremos estar atentos às articulações sinoviais porque são os nossos pontos de foco para este módulo. Vamos estar atentos à forma da nossa articulação do ombro, cotovelo, joelho e tibiotársica para perceber como é que a articulação se mexe, qual é o movimento possível e como é que podemos melhorar a postura, melhorando também o movimento articular. Em termos das estruturas mais importantes para o controlo da postura no yoga, temos a nossa coluna. A coluna que é dividida em cervical, de C1 a C7, torácica, T1 a T12, lombar, L1 a L5, sacro e cóccix. Hoje não vamos falar deles, vamos só até à zona lombar. A coluna cervical, a amarelo na imagem, vai de C1 a C7, tem essas 7 vértebras que se encontram entre a base da cabeça e o tórax. A sua função é suportar a cabeça e proporcionar movimento. Depois a laranja na imagem temos a coluna torácica de T1 a T12. Essas vértebras encontram-se no tórax com a função de proteger coração e pulmões e é nesta zona do corpo que se encaixam as costelas com esse mesmo propósito, então existe um pouco menos de movimento. A verde na imagem temos a coluna lombar de L1 a L5. São 5 vértebras que ficam entre o tórax e a pelvis, servem para dar estabilidade e robustez ao corpo. Estes ossos são maiores e mais fortes que os outros. Na coluna cervical, por exemplo, são bastante mais pequenos. Esta zona vai proporcionar mobilidade para girar e flexionar o tronco em relação às pernas. Em relação à nossa coluna vertebral como um todo, temos algumas curvaturas importantes em relação ao nosso centro de gravidade e linha de gravidade. Na cervical temos uma lordose, depois temos uma cifose torácica e uma lordose lombar. Como podem ver na imagem, tem a linha vermelha, que é a linha de gravidade, e temos alguns pontos onde a coluna e a linha de gravidade se sobrepõem. O conduto auditivo externo é um ponto de referência e depois o centro de gravidade corporal, no finalzinho da zona lombar, será outro ponto de referência a terem atenção em relação à base e ao centro de estabilidade do vosso indivíduo. Em relação a estas curvas normais da coluna que temos do lado esquerdo da imagem, temos também algumas curvaturas menos normais que podem ocorrer na coluna humana. Temos essas curvaturas no lado direito da nossa imagem. A primeira, uma hiperlordose, uma acentuação da curvatura lombar. A segunda, uma hipercifose, o acentuar da curvatura da zona torácica. E na última imagem temos uma escoliose. Aí a coluna não vai nem mais para a frente nem mais para trás, ela vai rodar e desviar-se lateralmente. Portanto, pode ser a qualquer nível da coluna.
Então, quando somos instrutores e vamos dar uma aula, pode-nos chegar um indivíduo que tenha a coluna bem direitinha em relação a estes eixos ditos normais da coluna, com as curvaturas todas como deveria tê-las, ou não, devido a traumas passados ou a posturas que vai mantendo ao longo da sua vida ou durante as suas atividades laborais ou de lazer. O vosso indivíduo pode chegar-vos com a linha de gravidade no sítio dito correto ou desviada, e existem também pessoas que, sem nenhum tipo de patologia, vão chegar-vos com a linha de gravidade fora deste centro normal. São as pessoas que estão grávidas, daí haverem formações à parte para dar aulas a pessoas que estejam grávidas, porque o centro de gravidade delas vai alterar, o corpo vai alterar e assim toda a aula tem que alterar para acomodar esta pessoa. Nós hoje vamos falar de uma pessoa com a posição normal anatómica em relação à linha de gravidade. Portanto, todas as outras pessoas, todos os outros indivíduos ficam de fora deste módulo. Assim, temos uma coluna saudável no indivíduo normal, que não esteja doente, e movimentos no yoga que sejam relevantes para a coluna cervical vão ser a flexão, quando o queixo vai à frente na direção do peito, e a extensão, quando o queixo vai para trás e se afasta do peito. É o movimento maior que a coluna cervical nos permite. Relembrando que a coluna torácica tem menor movimento pela existência das costelas, um dos movimentos que ela tem de mais relevante para a prática de yoga e para a sequência que vamos fazer hoje será a lateroflexão, que é quando nos inclinamos para a esquerda ou para a direita. E chegamos ao final da coluna, a zona lombar. Hoje, em termos de movimento da lombar, vamos dar mais importância à torção, que é a rotação do corpo sobre o próprio eixo de gravidade. Quero só relembrar, quando iniciarem o movimento e a prática, que obviamente as partes da coluna não estão separadas e nem estão separadas do resto do corpo. Então, quando o movimento for realizado, toda a coluna vai acompanhar o movimento, bem como braços, pernas, cabeça vão acompanhar também o movimento. O objetivo no yoga é libertar esses graus de movimento que os livros de anatomia vos dizem que são possíveis de realizar. Porque se forem a ver aos diapositivos anteriores, se andarem com o vídeo para trás e pararem, podem ver que eu tenho 20 graus de lateroflexão na minha coluna torácica. Vão tentar fazer os 20 graus de lateroflexão e se calhar se alguém vos medir, vão ver que não atingem esses 20 graus. No yoga o que se pretende é chegar lá, chegar ao nosso máximo. Antes de irem a correr, encomendar um goniómetro para se medirem, vamos continuar com a nossa apresentação e vamos depois da coluna dar importância à articulação do ombro, anca, joelho e tornozelo, que vamos utilizar também na nossa sequência de hoje. Vamos rever rapidamente a articulação do ombro. Então, na imagem de baixo para cima, temos o húmero, que é o osso do braço. Temos a articulação glenohumeral, entre o húmero e a cavidade glenoide na escápula. Temos o espaço subacromial. Temos a articulação acromioclavicular, entre o acrómio e a clavícula. E depois, juntinho ao externo, temos a articulação externoclavicular, entre o externo e a clavícula. Este conjunto de articulações forma o complexo articular do ombro e permite todo o movimento que o nosso braço faz em relação ao tronco. Vamos observar os movimentos da escápula ou da omoplata. Podem sempre usar o vosso corpo como referência anatómica, quase como uma cábula em termos do tipo de movimento possível. Podem ir fazendo o movimento à medida que ele é apresentado. Então temos na primeira imagem, imagem A, elevação e depressão. Podem subir e descer o vosso ombro, a escápula vai atrás para cima e para baixo. Na imagem B temos abdução e adução. Quando o nosso ombro vai para a frente, há abdução, portanto a escápula afasta-se da coluna. Quando o ombro volta para trás, há adução, a escápula aproxima-se da coluna. Última imagem, imagem C, temos a rotação lateral do ângulo inferior da escápula ou da omoplata. Portanto, se o braço sobe, o ângulo inferior sobe também, e se o braço desce, o ângulo vai descer e esse ângulo inferior da omoplata vai se aproximar da vossa coluna. Este último movimento especialmente é importante quando estamos a ensinar alguém a fazer o movimento correto,
porque o ritmo escapulo-humeral é importante ser mantido para que o movimento seja dito normal. Então, se o braço sobe, a vossa omoplata vai subir. Se vocês dão uma indicação ao vosso aluno de subir o braço, mas descer o ombro, já estão a fazer um movimento contra a natura, como podem estar a observar aqui pela imagem. O braço não consegue subir e a omoplata descer. Se ensinarem isso aos vossos alunos, obviamente, com a musculatura romboide que puxa a omoplata para baixo, é possível fazer esse movimento contraditório e vocês vão acabar a lesionar o vosso cliente e a ensiná-lo um padrão de movimento que está completamente fora do que é considerado normal e do que nos serve para nos movimentarmos no dia a dia. Tenham atenção a este detalhe quando derem instruções e indicações de movimento. Temos agora os movimentos possíveis da articulação esternoclavicular. Na imagem de cima, elevação e depressão do ombro, portanto para cima e para baixo. Na imagem de baixo, protração e retração do ombro, portanto para a frente e para trás. Além destes movimentos mais específicos, o nosso membro superior faz ainda movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa e circundação. Em relação à articulação da anca, ela é composta de baixo para cima pelo osso da perna, o fémur, que acaba na cabeça femoral e ela encaixa no acetábulo do osso ilíaco. Temos na imagem o movimento possível da perna em relação ao tronco, portanto permitido pela articulação da anca. Da esquerda para a direita temos flexão e extensão. Depois de baixo para cima temos rotação externa, rotação interna. E ao centro temos os ângulos de abdução e adução. Podem experimentar com a vossa perna. Ao dar instruções de movimento durante a prática, o instrutor de yoga não vai referir-se com termos de movimento anatómico aos alunos. Portanto, vamos falar de subir a perna, descer a perna, afastar e aproximar, rodar para dentro ou rodar para fora, que são termos que qualquer pessoa compreende, independentemente do nível de escolaridade. Existem também professores ou instrutores de yoga que não tiveram a oportunidade de ter anatomia ou movimento funcional nos cursos que tiraram e existem também falsos professores e instrutores de yoga que não tiraram formação nenhuma, então não têm conhecimento deste tipo de movimento e aí o risco será de lesionarem os alunos, portanto cabe a cada um procurar um professor o mais informado possível. Temos depois a articulação do joelho, em que a superfície de contacto maior será entre o osso do fémur, acima, e o osso da tíbia, abaixo. Para a dispersão de forças, temos então a rótula, que está à frente, e temos a fíbula ou prónio, que está de lado e em baixo. O joelho tem apenas movimento de flexão e extensão, e como podem ver na imagem, esses movimentos são bloqueados pelos ligamentos cruzados anterior e posterior, que mantêm o joelho no sítio enquanto o movimento é realizado. Temos por fim a articulação tibiotársica, que, tal como o nome indica, é composta entre o osso da tíbia, que está acima na perna, e o osso do talo, que está abaixo no pé, servindo a fíbula ou o prónio mais uma vez para ajudar na dispersão de forças. Sendo que a prática de yoga é feita descalço, portanto sem qualquer tipo de suporte ou apoio de material externo para o pé, como seria um par de sapatos, é importante ter conhecimento sobre o arco plantar e sobre o correto apoio do pé durante a prática. Na imagem podem observar um pé e as partes mais escuras são os locais onde o pé deveria estar apoiado, como podem ver, todos os dedos e depois cabeça do primeiro metatarso, cabeça do quinto metatarso e zona do calcâneo a serem o triângulo que dá suporte ao pé. Se o pé não está apoiado desta maneira, a pessoa vai ter muito mais dificuldades a praticar porque o equilíbrio vai ser muito mais difícil de atingir em qualquer posição que lhe seja pedida. O que nós chamamos de arco do pé é uma estrutura que é sustentada pelos ligamentos e vão manter os ossos dos pés no seu lugar. Também vai haver alguma dispersão de forças, desde o músculo até ao tendão até ao osso. O arco longitudinal do pé corre pelo comprimento do pé, o arco transversal do pé corre pela largura do pé.
Para efeitos da prática do yoga, temos ainda na imagem como 1 o arco de movimento e como 2 o arco de suporte. Portanto, mais acima, mais movimento, mais abaixo são os músculos que estabilizam. O que dá movimento ao pé serão os músculos que vêm desde a perna, atravessam a tibiotársica e inserem no pé, e o que dá estabilidade ao pé são os músculos intrínsecos do pé. Nesta imagem podem ver uma pessoa em pé e a transferência do peso da pessoa até ao chão, portanto, stress compressivo. O peso vem de cima e depois faz uma espécie de triângulo com, lá está, a ajuda dos ossos e dos ligamentos que impedem o osso de abater. Há pessoas que não mantêm esta estrutura ou por andarem com sapatos específicos, tal como é o caso de tacões, ou por andarem descalças. Portanto, quem anda com sapatos de salto pode ter um aumento do arco plantar, quem anda mais descalço pode haver um abate no arco plantar. Obviamente dá para corrigir, não tanto pela parte dos ligamentos, mas pela parte da musculatura intrínseca do pé, e essa correção deve ser feita por um profissional da área de saúde. Para efeitos deste módulo, estamos a considerar que o pé da pessoa está perfeitamente normal. Na imagem a vermelho tem os eixos de movimento possíveis para os movimentos de abdução, adução, inversão, eversão, flexão dorsal e flexão plantar, que são todos os movimentos possíveis pela articulação tibiotársica. E temos por fim ainda em relação à posição normal do pé, o calcanhar. É um aspecto a ter em consideração. Nós, para efeitos deste módulo, vamos considerar que o nosso indivíduo nos chega com a posição A, um alinhamento normal do calcâneo. A posição B seria um pé valgo, em que o pé está em posição de eversão, e a posição C seria um pé varo, em que o pé está numa posição de inversão. Estas posições B e C são patológicas e para profissionais de saúde, nós na nossa prática de hoje queremos um pé que esteja com o alinhamento normal do calcâneo no chão. Ainda acerca da articulação tibiotársica, deixo-vos com os dados do movimento normal do pé e da perna enquanto andamos. Portanto, aqui na primeira imagem temos a perna que vai no ar e na segunda imagem temos a perna que fica no chão quando damos um passo. Para terminar, em relação ao pé, temos ainda algum movimento secundário que é importante na manutenção do equilíbrio, principalmente no apoio unipodal, portanto só com um pé no chão, o outro no ar. De cima para baixo, na imagem, temos o movimento da articulação subtalar. Depois temos o movimento da parte do transverso do tarso e da zona tarso-metatarso, são articulações mais pequenas. E no lado direito da nossa imagem temos todo o movimento que é possível na parte do antepé, na parte da frente e na parte posterior do pé, portanto retropé. Em relação às articulações de que falamos, a prática do yoga vai oferecer estabilidade e elasticidade articular a todas as articulações corporais, não só as que vão estudar hoje, mas também as outras, e o enfoque principal da prática vai ser a coluna. As articulações restantes são trabalhadas quase enquanto efeito secundário. Nós, em termos de coluna no yoga, temos alguns movimentos que têm que estar presentes para que a prática seja completa. Então temos flexão de coluna, temos extensão de coluna, temos a torção para um lado e para o outro, lateroflexão também para um lado e para o outro, e por fim temos a inversão da coluna, em que a bacia é colocada acima do nível da cabeça. Assim, a aula é considerada completa em termos do movimento. Estão a ver que não falamos nisto em movimento de braço, de pernas, de joelho. No entanto, para adotar estas posturas com o enfoque na coluna, precisamos do apoio dos membros superiores e inferiores. Então, o que é um instrutor de yoga vai procurar no seu cliente ou no seu aluno que entra no seu espaço de prática? Vai procurar a vertical percebida pela pessoa, ou seja, qual é o seu olho postural, qual é o seu olho dominante.
quais são os eixos horizontais da pessoa e onde é que está o peso da pessoa. Qual é o pé de apoio e qual é o pé de movimento, qual é a mão dominante e qual é a mão de suporte. O aspecto geral da pessoa, se parece bem ou não. Claro que depois, durante a prática, é observado o movimento em si. Em termos de análise postural e de análise dinâmica, é um curso à parte fornecido pela Yoga Fusion e o curso chama-se Técnicas do Yoga para aumento da performance desportiva, essa performance que pode ser de um desporto em particular ou pode ser apenas para aumentar a performance física na prática de yoga ou para termos mais consciência do nosso corpo de forma a não nos lesionarmos ao praticarmos essa parte mais física. O corpo humano nunca está completamente imóvel, mesmo quando uma pessoa se sente aparentemente estática, há sempre oscilação permanente com a atuação dos vários mecanismos de controle postural. O sistema de controle postural vai recolher informações de diferentes sistemas fisiológicos sensoriais, tais como o visual, vestibular e proprioceptivo, e vai processá-las através do sistema nervoso central, para finalmente criar todas as ordens musculares que vão permitir ao corpo manter o equilíbrio ou a posição que nós escolhermos. Existem 3 tipos de exames posturais que podemos fazer. Morfostático, em que a pessoa está na mesma posição e nós é que andamos à volta dela. Osteodinâmico, em que a pessoa se está a movimentar e nós observamos o movimento. E estabilométrico, em que colocamos a pessoa numa plataforma e a pessoa é medida. Nós neste módulo vamos dar o exame morfostático e vamos deixar os outros 2 para os cursos mais avançados da Yoga Fusion. Então, para observar a nossa pessoa, idealmente pedimos-lhe que se coloque com o mínimo de roupa possível e na posição da imagem, portanto com as pernas as 2 apoiadas ao mesmo nível e com os braços caídos ao longo do corpo, palmas das mãos rodadas para a frente. O que é que nós vamos observar na nossa pessoa? A verde, a planta do pé e o calcânio. A azul, joelho e posição da rótula. Amarelo, adaptação ou báscula da pelvis. A laranja, verificação da coluna, procura de escoliose ou acentuar das curvas naturais anterior ou posterior. E a vermelho, a posição cefálica e dos mastoides. Idealmente, este era o momento em que estaríamos a observar algum colega e a fazer esta análise postural numa pessoa. Dado que não podemos estar juntos, então vamos criar uma situação real aqui na nossa imagem. Começamos de baixo para cima, portanto, a verde, temos os 2 pés com setas para fora e com uma linha em baixo, que significa que os pés estão rodados para fora e que estão mais planos do que deveriam estar. Depois temos os 2 joelhos com setas para fora, portanto a rótula estará desviada também para fora. Temos uma linha amarela a nível da pelvis que nos indica que temos o lado direito mais para cima e o lado esquerdo mais para baixo. Portanto, lado direito mais elevado, lado esquerdo mais baixo. Em termos da verificação da coluna, estamos a ver as setas, a cor de laranja, que identificam um acentuar da curva na lombar e um acentuar na curva da cervical. Depois, por fim, na posição cefálica e dos mastoides, temos a indicação de que o lado esquerdo está mais elevado e o direito mais baixo. E daqui vou-vos pedir que tirem um pouco para pensar o que é que poderá ter acontecido a esta pessoa a nível musculoesquelético que tenha causado estas adaptações. E então aqui temos o nosso caso real. O que é que aconteceria a uma pessoa com aquelas características que vimos na imagem há pouco? Se começarmos de baixo para cima, vemos o pé plano e o pé plano deixa essa marca no chão maior do que um pé com um arco normal deixaria. Portanto, essa marca a preto é mais larga do que seria a marca de uma pessoa com a curvatura do pé normal. Depois temos os pés de overpronator, portanto uma pessoa que faz pronação em extremo, as 2 setas com o pé a apontar para o lado, e podem ver nesse par de pernas que a linha não está à direita, portanto a linha do calcânio também abateu.
Em termos do joelho, as setas já azul temos o joelho em varo, portanto a pessoa parece que tem as pernas arqueadas. A amarelo temos a anca, a pelvis, de um lado mais caída, do outro mais subida, e tem aquela seta a apontar uma dobra a nível da cintura, e é aí que nós descobrimos que a pessoa pode ter a anca mais subida ou mais descida, portanto faz mais dobra de um lado e menos do outro. A nível das setas, a cor de laranja, podem ver uma hiperlordose tanto na zona lombar como na zona cervical. Normalmente, as duas curvaturas estão relacionadas por serem semelhantes. Portanto, quando há excesso numa, haverá a partida excesso noutra. E depois, como podem observar novamente na imagem do senhor onde tem os riscos amarelos, o que acontece é que, como a anca inclina para um lado e o senhor quer manter a sua linha de visão mais ou menos a direito, a cabeça vai compensar a inclinação da anca. Portanto, no lado direito podemos observar a anca mais alta e a orelha mais baixa, e no lado esquerdo o oposto. E aí o corpo vai compensar para manter a horizontalidade do olhar, como já tinha referido anteriormente. Isto são mecanismos de compensação e aqui será para um fisioterapeuta tratar e para descobrir qual foi o problema originário e de onde é que se desencadearam todas estas compensações, todos estes mecanismos de adaptação do corpo a essa lesão, a esse problema original. Em termos do treino, se uma pessoa nestas condições for fazer uma aula, for fazer uma sequência, ao longo do tempo, mesmo que com dores maiores e com mais perda de tempo, com um treino normal, é possível normalizar até certo ponto algumas destas adaptações. As outras, só com terapia. Então, dentro das possibilidades do yoga, para o corpo e para as articulações, temos que definir o que é a mobilidade. É a habilidade das estruturas ou partes do corpo de se moverem ou de serem movidos de forma passiva e vão permitir que exista amplitude de movimento para as atividades diárias. É a habilidade de uma pessoa iniciar, controlar ou manter movimentos de forma ativa no seu corpo para realizar tarefas simples ou tarefas complexas. E a amplitude de movimento necessária para o desempenho de atividades funcionais não significa que esteja completa ou que esteja normal, ou seja, uma pessoa consegue fazer a sua vida diária normalmente e depois chegar a uma prática de yoga, neste caso, e não conseguir atingir toda a amplitude de movimento que alguma das posições vai pedir-lhe. Daí, mais uma vez, o objetivo da sequência de yoga, o objetivo da prática de yoga em geral, ser o de desbloquear alguns segmentos do corpo, desbloquear movimento, desbloquear respiração. Pronto, perceberam a ideia? Desbloquear tudo o que a pessoa tenha com trauma ou com algum problema anterior, bloqueado. Nós não podemos falar de mobilidade sem referir também a hipermobilidade, a hipomobilidade e todas as consequências que estas patologias ou características podem causar às articulações. Então, hipermobilidade é considerado benigno e não é um problema médico se for apresentada isoladamente. Portanto, se a pessoa só tem uma articulação que mexe um pouco mais, não há problema nenhum. Se for acompanhada por sintomas que podem ser articulares ou não e vão ocorrer pela fragilidade dos tecidos conjuntivos, aí pode sinalizar presença de problemas articulares. Esses problemas são derivados de movimento em excesso ou de uma postura incorreta, e aí vai haver desgaste articular precoce. Em virtude da frouxidez ligamentar, as consequências da hipermobilidade podem vir a ser dores articulares crónicas, artroses precoces, portanto o desgaste, subluxações ou até luxações, a parte do corpo a sair do sítio, torções frequentes e tendinites recorrentes, portanto inflamação da zona, instabilidade da zona, desgaste da zona. As pessoas com esta síndrome conseguem realizar movimentos que são acima da faixa normal de amplitude da articulação. E lá está, podem não ter qualquer tipo de consequências ao fazer este tipo de movimentos.
As articulações hipermóveis tendem a ser hereditárias e o que acontece é que a família passa colagênio com menor tensão nos ligamentos. E isso é que vai causar essa laxidez ligamentar e esse movimento em excesso. Um professor, um instrutor de yoga com uma boa formação vai saber como proteger o seu aluno hipermóvel e não vai pôr um aluno hipermóvel a trabalhar flexibilidade em excesso. Pelo contrário, vai trabalhar fortalecimento articular para proteger e estabilizar as articulações. Vocês no vosso curso também hão de aprender exercícios isométricos que são bons para estas pessoas com hipermobilidade. Hipomobilidade, que é o que acontece à grande maior parte da nossa população, é a mobilidade restrita e pode ser causada pelo encurtamento adaptativo dos tecidos moles, como resultado de vários distúrbios ou situações, dentre os quais a imobilização prolongada de um segmento do corpo, estilo de vida sedentário, desalinhamento postural, desequilíbrios musculares, desempenho muscular comprometido ou fraqueza muscular associada a diversos distúrbios musculoesqueléticos ou neuromusculares, trauma que resulta em inflamação e dor, deformidades congénitas ou adquiridas, ou um mau treino, mau condicionamento físico. Por exemplo, alguém que vai ao ginásio e só trabalha a parte do fortalecimento sem trabalhar a parte da amplitude articular, ou o que nós chamamos de alongamento. A instabilidade articular vai acontecer quando os tecidos como músculos, ligamentos, tendões, até ossos, por exemplo, enfraquecem e uma vez que estão mais fracos, não vão ficar no lugar apropriado, portanto a articulação vai ficar desviada. O conceito de instabilidade crónica vai definir-se então pela ocorrência de entorses recorrentes e pela persistência por tempo prolongado de queixas residuais, como manutenção da sensação subjetiva de falência articular. Então, o que a pessoa sente normalmente é que não pode contar com essa articulação para suportá-la. Por exemplo, o caso de um joelho, a pessoa sente que vai cair, por exemplo. As técnicas da prática do yoga, então na saúde e no bem-estar, vão ter o objetivo de manter as articulações estáveis, a musculatura resistente, condicionada e forte, ensinar o autocontrole dos sintomas, se forem existentes, e dar ao indivíduo o mínimo de dependência externa, seja devido a ortóteses ou por meio de terapias profissionais. Queremos o nosso aluno o mais saudável possível, o mais independente possível. Com esse objetivo em mente, trouxemos algumas técnicas da prática física do yoga que podem aplicar numa sequência. Então, começamos pela cervical e o que queremos dela é estabilidade. Para isso, temos duas técnicas. A primeira, Matsyasana, que é uma versão intermédia em que há uma extensão da coluna cervical e há o apoio de algum peso na cabeça. Nós aqui pedimos para que esta versão do Matsyasana seja suportada com maior peso nas mãos e antebraços do que no pescoço. E temos como versão avançada o Shirshasana, em que todo o peso estará distribuído entre a cabeça, as mãos, antebraços e cotovelo. Para a zona torácica, como normalmente há perda de mobilidade e já há mobilidade reduzida pelas suas características, trouxemos duas posições para aumento da sua elasticidade. Temos Jatara Parivriti, uma versão intermédia em que a pessoa está deitada e roda o tronco para um lado e as pernas para o outro. E como versão avançada temos Parivrita Baddha Parsvakonasana, em que a pessoa está apoiada nos membros inferiores, faz torção e faz o que nós chamamos de bind, que é quando junta as mãos uma à outra por trás então da perna que está à frente. Para a zona lombar, com esta sequência, pretendemos também um ganho de elasticidade. A versão intermédia que vos trouxemos já no Shirshasana, a pessoa estica só uma perna e tenta fletir o corpo sobre essa perna. A versão avançada, Upavista Konasana, a pessoa afasta as duas pernas e tenta levar o tronco o mais perto possível do chão. Para o ombro, procuramos estabilidade. A nossa versão intermédia chama-se Chaturanga Dandasana, é uma flexão em que o cotovelo está a 90 graus. A versão avançada chama-se Vajisthasana e a pessoa está apoiada apenas
num braço como uma prancha lateral. Para a estabilidade da anca, temos Purvottanasana como versão intermédia, a primeira imagem, em que a pessoa está apoiada nos pés e nas mãos e projeta a anca o mais para cima que lhe for possível. Como versão avançada, temos Urdhva Mukha Svanasana, em que a pessoa está apoiada no dorso do pé e nas palmas da mão. Portanto, toda a zona da perna, todo o tronco está no ar. Para o joelho, com a versão intermédia, queremos estabilidade. Portanto, temos Utkatasana, em que a pessoa está a fazer um agachamento com os braços elevados. Na versão avançada, queremos não só estabilidade, mas também elasticidade. Portanto, um joelho com estabilidade, o outro com elasticidade, e para isso temos o Utthita Hasta Padangusthasana, em que a pessoa está apoiada num membro e o outro está no ar e agarramos o dedo grande do pé, que em sânscrito se chama Angusta. Para o tornozelo trabalhamos também estabilidade, então como versão intermédia temos Vrikshasana, em que a pessoa está apoiada apenas num membro e o outro está contra esse membro. Na versão avançada Garudasana temos um membro apoiado no chão e o outro enrolado no primeiro. Para uma explicação mais detalhada da parte muscular, de como é o correto alinhamento da postura do asana na sequência de yoga, e para uma explicação um pouco mais detalhada da própria sequência, temos então o curso das técnicas avançadas do yoga para aumento da performance desportiva na Yoga Fusion. Eu depois no final dou-vos todos os links onde nos podem seguir se quiserem continuar esta formação que é acreditada. Agora deixo-vos com a sequência e convido-vos a experimentarem não só as técnicas em separado o melhor que puderem, mas também a experimentarem realizar a sequência que a Nani vai já de seguida mostrar. Terminada a sequência, deixo-vos com a nossa bibliografia. Eu relembro que para dar uma aula de yoga têm que tirar um curso de instrutor de yoga com um mínimo de 200 horas, é o mínimo recomendado pela Associação Internacional de Yoga chamada Yoga Alliance, que neste momento é quem rege a nível internacional toda a formação em yoga. A Yoga Fusion também fornece esses cursos e sempre que possível, quando fazem as vossas pesquisas para os vossos trabalhos, para os vossos futuros clientes, que procurem artigos relevantes e bibliografia que seja acertada. Portanto,
quando fizerem a vossa pesquisa, tenham cuidado com as vossas fontes. Gostaria, por fim, de agradecer a vossa atenção, a vossa participação, embora que remota, neste pequeno módulo, e quero deixar-vos as nossas redes sociais, os nossos contactos, para se quiserem tirar alguma formação, participar em alguma aula, em algum evento. Está aqui tudo. Sigam-nos, deixem gosto, subscrevam nos nossos vídeos e obrigada!